Começar então, vamos lá. 3, 2. Telefone ok. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula sobre NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. O meu nome é Moisés Santos, eu sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, também sou perito judicial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sou também técnico em manutenção eletromecânica pelo IFSUL e gostaria aqui de compartilhar com vocês os meus conhecimentos e trazer esse assunto tão importante que é a NR10, que assim possamos trabalhar de forma mais segura, sabendo nossos riscos que estamos expostos em atividades com instalações elétricas. Eu tenho uma experiência que trabalhei em instaladores de redes elétricas de distribuição e gostaria aqui de trazer esse assunto para a gente aperfeiçoar o nosso trabalho e trabalhar de uma forma mais segura. Bom, o assunto de hoje é o item 10.5.1 da NR10, essa norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que foi criada em 1978 e de lá para cá vem sofrendo atualizações. E a última foi em 2004 e que a gente tem que estar sempre observando os seus critérios para saber uma forma mais segura para a gente estar trabalhando. Ela é uma norma que estabelece os requisitos mínimos para um trabalho seguro. O problema é que alguns trabalhadores, infelizmente, não conhecem essa norma e acabam se colocando em risco porque não conseguem atender nem o mínimo que a norma estabelece. Bom, mas nesse item aqui que nós vamos ver hoje, o 10.5.1, se você for olhar na norma lá, ele diz o seguinte: somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para o trabalho mediante os procedimentos apropriados, obedecida a sequência abaixo. Então, seguinte, nós temos dois pontos importantes aqui nesse item. Serão consideradas desenergizadas e liberadas para o trabalho, se nós obedecermos a sequência abaixo. Então, é o seguinte, quando eu desligo uma chave de um interruptor de uma instalação elétrica, eu desenergizo uma parte desse circuito, mas não quer dizer que ele está liberado para o trabalho. Então, atento a essa sequência agora que nós vamos ver aqui, esses 6 passos importantes para considerar uma rede desenergizada e liberada para o trabalho. Bom, vamos começar primeiro aqui pelo seccionamento, que é a primeira parte desse passo a passo, dessa receita de bolo aqui que a NR10 nos traz. Essa sequência é utilizada tanto para quem está fazendo o NR10 básico e também o NR10 CEP, Sistema Elétrico de Potência. Por quê? É uma sequência que tem que ser obedecida para casos de níveis de tensão de baixa tensão até 1000 volts e também para níveis acima de 1000 volts, que é no caso do eletricista de instalações elétricas, né, para sistema elétrico de potência. Muito atento a essa sequência, pessoal, porque infelizmente alguns colegas que sofreram algum tipo de acidente, seja ele por lesão permanente ou infelizmente fatal, não obedeceram essa sequência. Se caso tivesse obedecido essa sequência que a NR10 nos traz, eles estariam aqui com a gente, saudáveis ou, né, estariam aqui trabalhando, fazendo um curso aqui com a gente. Então é muito importante você obedecer essa sequência, ter a ciência, celebrar essa sequência, fazer direitinho no seu trabalho e também passar para os seus colegas a importância desse passo a passo aqui para considerar uma rede desenergizada e liberada para o trabalho. Pois bem, então vamos lá. Eu vou exemplificar essa parte aqui, nesse passo a passo, com alguns exemplos. Eu vou trazer um exemplo de baixa tensão, de até 1000 volts, mas lembrando, ele é utilizado também com propriedade para quem é eletricista que está fazendo o curso de NR10 CEP, de Sistema Elétrico de Potência. Vamos lá então? Vamos colocar aqui essa sequência aqui. A primeira sequência aqui é a parte do seccionamento, né? O seccionamento é a primeira parte que é feita desse trabalho. Eu vou
para poder desenergizar e liberar uma rede, eu vou seccionar, eu vou abrir um circuito. Então, no nosso caso aqui do nosso exemplo, ele está desligando um disjuntor de baixa tensão. Ali, vocês podem ver que ele está usando todos os equipamentos de proteção individual, está usando todos os EPIs. Então, ali ele está usando uma luva de baixa tensão, com cobertura de uma luva de raspa com palma de vaqueta, está usando ali protetor facial, capacete, uniforme com retardo à chama, está usando todos os EPIs. Ele está usando uma manta sobre o rosto. Então, essa é uma forma correta que o operador, ao seccionar ali a chave, ele está executando ali a abertura desse circuito. Poderá esse circuito ter alguma carga elevada e poderá sofrer algum arco elétrico, mas com esses EPIs que ele está utilizando, ele está protegido. Então ele está executando ali primeira sequência do item, primeiro item do item, né, 10.5.1 da NR10, o seccionamento. O segundo passo, então, após o seccionamento do circuito, é o impedimento da reenergização. Atento a esse item, pessoal, impedimento da reenergização. O que significa isso? De uma forma alguma alguém possa reenergizar de forma acidental ou até de uma forma criminosa. Isso pode acontecer. Infelizmente, na indústria, isso não é muito incomum de acontecer. Então, o trabalhador, nesse segundo passo, ele tem que impedir a reenergização de alguma forma. Como ele impede isso? Ali tem um exemplo, ele está colocando um lacre no comutador do disjuntor de baixa tensão. Ele está colocando uma estrutura física de forma que nenhum leigo, nenhuma tentativa de reenergização possa acontecer e ela possa ser objetivada. Então, o trabalhador ele coloca esse lacre de forma que de maneira nenhuma esse circuito possa ser reenergizado indevidamente. Como é que eu posso fazer isso, professor, quando eu não tenho esse lacre? Eu posso colocar uma cinta plástica resistente, com uma estrutura física importante, para essa reenergização não acontecer. Uma outra forma que ele poderia também colocar ele poderia colocar ali, ele poderia desligar a saída do disjuntor, desconectar dos bornes do disjuntor, e aí de forma que ele impedisse essa reenergização. Só que lembrando, todo o processo de impedimento de reenergização tem que ser feito de forma que, de maneira alguma, possa ocorrer a reenergização indevida, tá bem? Seja ele com lacre ou seja ele com procedimento de retirada dos terminais ali, no caso do exemplo, do disjuntor que estamos vendo agora. Lembrando que esse impedimento de reenergização também é um passo para quem é eletricista do curso de NR10 Sistema Elétrico de Potência. Então, esse segundo passo vemos agora, então, impedimento de reenergização. O terceiro passo, pessoal, aqui, antes só uns exemplos, né, de alguns lacres aqui do impedimento de reenergização. Não só também da parte elétrica, também na parte de bloqueios de fluidos, enfim. Mas eu vou passar adiante para nós focar no próximo passo. Só uma informação aqui para vocês complementar de tipos de bloqueio de reenergização, porque não só quando se trabalha com elétrica, pode se trabalhar também com outros tipos de meios, né? E também ter o bloqueio. Se eu vou trocar um motor, uma bomba hidráulica, eu tenho que ter um bloqueio da parte do fluido também para trabalhar de forma segura. Só um exemplo aqui para vocês. Fluidos também, outros exemplos de bloqueio de fluidos e também de bloqueios pneumáticos. Uma informação complementar aqui com vocês. O terceiro passo, então, do item 10.5.1 é a constatação da ausência de tensão. Extremamente importante. Então, lembrando, eu fiz o seccionamento, e o segundo passo eu impedi a reenergização, e agora o terceiro passo eu vou fazer a constatação da ausência de tensão. Como é que eu faço isso? Eu, com o meu aparelho multiteste, com um detector de tensão, se é do curso de NR10 CEP, alguma forma eu constato a ausência de tensão. Eu vou lá com um aparelho de medição de grandezas elétricas, né, no caso de potencial, de diferença de potencial, vou verificar o nível de tensão. Só muito importante,
é fundamental eu calibrar o meu instrumento, eu verificar se o meu instrumento realmente está funcionando. Como é que eu faço isso? Antes de eu sair a campo, eu verifico se ele está medindo a tensão corretamente. Eu coloco ali na escala de tensão alternada e meço a tensão numa uma tomada comum do escritório, um exemplo, antes de sair a campo. Assim eu verifico que o meu multiteste está funcionando. E quando eu chegar a campo, eu sei que meu aparelho está funcionando corretamente. Então, nessa constatação de ausência de tensão, nesse terceiro passo, é importante eu verificar que o meu disjuntor que eu seccionei, realmente ele abriu esse circuito, se os polos de saída estão realmente desenergizados. Às vezes acontece, pessoal, esses disjuntores estão trabalhando há muito tempo, eles serem seccionados e não terem os polos abertos para não ter tensão nos polos de saída ali do disjuntor. Então a constatação da ausência de tensão é fundamental e é o nosso terceiro passo dessa sequência do item 10.5.1 da NR10. O próximo passo, o quarto passo desses itens da norma NR10 10.5.1 é a instalação de aterramento temporário e a equipotencialização dos condutores. Como é que eu faço isso? Eu estou com já fiz a sequência do seccionamento, já fiz o segundo passo, que é impedimento da reenergização. O terceiro passo, eu constatei a ausência de tensão, estou com nível zero de tensão no meu circuito. O quarto passo, eu colocar o meu aterramento temporário no meu circuito. Para que isso? Para eu equipotencializar os condutores e toda a energia que de alguma forma possa estar em contato com esse circuito, seja uma descarga atmosférica, um raio, ele possa, toda essa energia ser descarregada à Terra. Então, esse aterramento temporário é muito importante para proteger os trabalhadores que estão trabalhando nesse circuito que está desenergizado, né, e liberado para o trabalho. Então, esse quarto passo é fundamental. E onde é que eu coloco o aterramento, professor? No mínimo, no início e no final do circuito que está sendo executado o serviço, que está desenergizado e liberado para o trabalho. Mas lembrando, aterramento temporário não é um aterramento provisório. Temporário é uma questão de um espaço de tempo pequeno que ele vai ficar ali. Só que esse espaço pequeno pode ser dias, meses. Então, muito atento a fazer um aterramento muito bem feito, seja ele com poucos minutos de trabalho ou muito tempo. Aterramento temporário é que ele não vai ficar permanente, mas não quer dizer que eu vou fazer um aterramento provisório. Não se brinca com aterramento, fazer direitinho, pessoal, porque ele vai trazer a equipotencialização do circuito e de uma forma que toda energia que de uma forma involuntária vier a conduzir nesse circuito que está trabalhando, no caso de uma descarga atmosférica, essa energia seja descarregada à Terra e para proteger os trabalhadores. Então, quarto passo, instalação do aterramento temporário e equipotencialização dos condutores. Tá bem? Então, quinto passo, aqui só uns exemplos, pessoal, dos aterramentos, né, utilizados aí, aterramentos de baixa tensão, de média tensão. Ali na foto direita superior temos o aterramento de média tensão e embaixo ali de baixa tensão, muito utilizado para eletricistas que estão fazendo o curso de NR10 CEP. São eletricistas que têm o curso de NR10 básico, 40 horas, e o curso de NR10 CEP mais 40 horas. Mas são partes específicas da NR10. E aí que estamos vendo aqui uns exemplos, tá bem? Vamos então, ali um exemplo de vara de manobra utilizada para abertura e fechamento de chaves fusíveis, né? Só uma informação complementar aqui para vocês. Bom, o quinto passo, pessoal, muito importante, proteção dos elementos energizados existentes no painel. No caso aqui, toda vez que eu vou desligar um disjuntor, que a gente já seccionou, já fez todos os passos até chegar à proteção dos elementos energizados, quando eu desligo um disjuntor, a parte superior, onde entra a energia no disjuntor, ela fica energizada. Claro que é uma proteção que nós temos que ter para, de forma nenhuma, quando eu estou trabalhando nesse circuito, eu com um movimento involuntário, com uma ferramenta, uma chave de fenda, ou seja qual for, eu não vier a sofrer um acidente de choque elétrico. E aí esse passo é importantíssimo, porque é a proteção dos elementos energizados
nessa zona controlada. Como é que eu faço isso? Colocando mantas isolantes, fazendo essa proteção dos elementos energizados. No nosso exemplo, né, como é um disjuntor de baixa tensão, eu vou ter energia na parte superior do disjuntor, então eu tenho que proteger esses elementos energizados. Bem, esse é o quinto passo. O último passo, pessoal, muito importante também, é a instalação de sinalização do impedimento da reenergização. É a comunicação do trabalhador com os demais, seja ele com os operadores, os usuários, o dono da empresa. Ela é a celebração da comunicação do impedimento da reenergização. Como é que eu faço isso? Colocando uma placa de identificação, colocando uma informação, olha, eu estou trabalhando nessa linha, colocar meu nome, meu telefone, e essa é uma informação complementar, podem ver na foto ali, do lacre do impedimento da reenergização. Claro que esse passo não pode ser feito sozinho, tem que ser feita toda essa sequência até aqui. Nós estamos vendo o último passo, o sexto passo. O problema é que alguns eletricistas manobram chave e só colocam uma identificação. Mas aí eu pergunto para vocês, se eu simplesmente não cumpro esse passo a passo, que é um erro muito, muito grave, e se eu faço só desligo o disjuntor e coloco uma comunicação ali. E se o meu operador lá, por algum motivo, ele não sabe, ele não sabe ler, ele não teve acesso ao estudo para saber ler aquela minha placa, e aí? Ele não vai ler e vai energizar o meu sistema? Então, por isso que eu reforço. Todo esse passo a passo, 6 passos que estamos vendo aqui, é importante fazer todos eles, um após o outro, nessa ordem, para que um item com o outro fique integrado para proteger o circuito para o trabalho e ele ser considerado desenergizado e liberado para o trabalho seguro. Então, só uma revisão aqui, pessoal, trazendo aqui para vocês, dos passo a passo que a gente acabou de ver nesses exemplos aqui que eu trouxe aqui para vocês hoje. Lembrando que ele é aplicado para até 1000 volts e acima de 1000 volts, seja NR10 básico e NR10 CEP. Então, nesse item 10.5.1 da NR10, para considerar uma instalação elétrica desenergizada e liberada para o trabalho, essas duas contratações importantes, eu tenho que então fazer primeiro o seccionamento, impedimento da reenergização, o terceiro passo, constatação da ausência de tensão, quarto passo, instalação do aterramento temporário e potencialização dos condutores do circuito. Quinto passo, a proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. E o último passo, a instalação da sinalização do impedimento da reenergização. Esse passo a passo, pessoal, é importantíssimo. Esse passo a passo aqui, lembrando, ele salvaria a vida de colegas que eu perdi, infelizmente, nessa minha carreira. Gostaria que eles tivessem tido essa aula para poder estar aqui conosco, fazendo essa reciclagem, fazendo essa aula aqui conosco. Mas, infelizmente, eles não tiveram essa oportunidade. Então, aqui, reforço, eu quero impactar vocês exatamente, que vocês sigam essa sequência no trabalho de vocês, se não fizeram até aqui, façam a partir de hoje e sigam fazendo essa multiplicação da segurança do trabalho, não só para vocês, mas para o colega de vocês. Lembrando que o trabalho seguro não é só para nós, é também para a nossa família, para vocês voltarem para descansar na casa de vocês e trabalhar de forma segura com instalações elétricas, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Podem tirar um print da tela para vocês terem essa sequência bem celebrada no trabalho de vocês, mas não se esqueçam que essa sequência é importantíssima para ter uma rede desenergizada e liberada para o trabalho de uma forma segura, possamos trabalhar com instalações elétricas. Sigam firmes, a NR10 está aí para nos ajudar, nos auxiliar, lembrando que nós temos que fazer a exigência dela nos seus critérios mínimos, mas nós temos que estar firmes e trabalhando com multiplicação nessa parte da segurança do trabalho. Um abraço para vocês, cuidem-se, qualquer coisa estarei à disposição. Tudo de bom.